Com 113 anos de existência, a IBM é uma das empresas mais antigas de tecnologia da informação no mundo. E pela primeira vez, uma mulher assume o cargo de vice-presidente global da empresa. Eu estou falando com uma brasileira. O JR Business recebe Kathleen Jesus, conhecida como Cat Jesus. Muito obrigada por estar aqui no JR Business. Um prazer todo meu mostrar aqui com todos vocês quão importante é ter uns brasileiros em cargos lá fora também. Eu tenho que te lembrar que o JR Business tem sempre episódios que vão ao ar na Record News e também nas plataformas digitais da Record. Você também pode ouvir a nossa versão em podcast. Cat, você cuida de um quarto do portfólio da IBM, estamos falando aí de 10 bilhões de dólares. Como é para você estar nessa posição, sendo mulher, também sendo a primeira brasileira, né, que ocupa essa posição e assumir essa responsabilidade? Hoje eu tenho esse cargo de CFO, que é o presidente financeiro das Américas para a IBM, na área de consulting, que é onde temos 10 bilhões de faturamento. É uma responsabilidade muito grande, porque eu brinco que é a área que mais dói no corpo da pessoa, o bolso. Então, é um cargo que a gente está o tempo todo pensando em como inovar, como atender os nossos clientes de maneira muito mais assertiva, estar à frente da tecnologia dos todos os competidores, porque um dos lemas da IBM é aliar a tecnologia para fazer o mundo melhor. Então, fazer com que os nossos clientes tenham melhor desempenho e ajudem cada um no seu propósito, o nosso mundo todo. E como você enxerga o Brasil nesse momento, se tratando de tecnologia da informação? Você acha que a nossa criatividade cria aí oportunidades, que a gente ainda poderia ter mais oportunidade no mercado? Olha, eu trabalho com um time global, a IBM tem hoje mais de 170 países, então eu tenho alguma propriedade para falar sobre talento. Trabalho com diversos tipos de talento. E uma das coisas que me orgulha muito do Brasil é que o brasileiro é extremamente criativo, ele consegue gerar valor de ideias pequenas, fazer ligações para que essas ideias criem um valor agregado para alguém. O único ponto da parte de tecnologia é que eu acho que o Brasil ainda não está na mesma velocidade que a gente vê alguns países mais maduros, como os Estados Unidos, como algumas regiões da Europa, como algumas regiões da Ásia. E é por isso que é tão importante ter esse trabalho Estados Unidos e Brasil, ter pessoas, executivos daqui, serem desenvolvidos por pessoas que hoje sentam lá fora, para que eles tenham acesso a essa tecnologia. Mas uma vez que o brasileiro tem acesso a essa tecnologia, a criatividade, a vontade de fazer e acontecer e o propósito que o brasileiro tem, realmente é um dos países eu acho mais forte nesse sentido de talento que eu já vi. Então, fazendo uma comparação dos Estados Unidos com o Brasil, antes da nossa gravação, você estava comentando que a tecnologia, né, e principalmente a inteligência artificial lá já está muito mais avançada do que aqui. É isso mesmo? É nesse sentido quando você fala de Estados Unidos e Europa? Não só, eu acho que o brasileiro sim, né? O mercado brasileiro está muito atento a essa tecnologia, está tentando utilizar todas essas ferramentas, trazer para as empresas aqui. Mas o que está acontecendo lá é que, além da utilização das ferramentas e desenvolvimento das ferramentas, existem até algumas discussões éticas, abre-se um mundo novo quando você está falando de inteligência artificial. Por quê? Porque você pode ser uma coisa simples, aquela ferramenta que vai te ajudar a editar uma imagem. Até quanto vale a pena editar aquela imagem? No sentido, vai causar um prejuízo? Eu estou editando demais? Eu estou passando esse limite? Então existe toda uma discussão muito mais filosófica lá fora, que eu acho que está mais avançado do que eu vejo hoje aqui. E eu vou fazer um outro paralelo que acontece nos Estados Unidos, até mesmo em empresas grandes, IBM, Microsoft e tudo, é que as empresas elas estão se usando como o que a gente chama de client zero, cliente zero. Ela cria uma tecnologia e antes dela vender essa tecnologia no mercado, ela usa essa tecnologia dentro da própria empresa. Então, vou te dar um exemplo. Antigamente, quando uma empresa de mais de 300 mil funcionários, temos um departamento de recursos humanos muito grande, mas sempre existem dúvidas. As pessoas têm dúvidas, como usar o plano médico, como fazer um reembolso, muitas dúvidas. Existiam pessoas, seres humanos, que ficavam lá e faziam atendimentos por e-mail, por chamada telefônica. A IBM criou um bot, que é como se fosse um sistema
sistema, eles catalogaram por anos quais eram as principais perguntas, e a gente tem um arquivo gigantesco, e com isso eles criaram uma inteligência artificial que agora consegue responder essas perguntas através desse catálogo de informações gigante, ao invés de eu precisar ter um ser humano fazendo essa informação. Mais incrível do que isso, agora esse ser humano que antes fazia isso, nós fizemos todo um trabalho de desenvolver esse ser humano e hoje ele faz um trabalho de treinamento, que o robô não vai fazer da mesma maneira do que um ser humano vai fazer de ensinar as outras pessoas, vendedores e treinamentos. Então, a gente está usando a própria IBM, as próprias empresas de tecnologia para fazer esse cliente zero. E é isso uma coisa que ainda não está com tanta força em países como o Brasil. Certo. E como é que você enxerga a tecnologia ao longo da sua carreira? Gente, eu tô na IBM há 23 anos, brinquei com você que comecei com 5 anos, se alguém estiver fazendo alguma matemática. Não, brincadeira, mas eu entrei logo depois da faculdade na IBM e em 23 anos, o que é mais incrível é que a empresa se transformou tantas vezes. O que eu adoro na área de tecnologia é que a empresa tem que estar constantemente se transformando. Quando eu entrei, era um tipo de serviço que a gente vendia, a gente chegava a vender até computadores, né, laptops, que hoje em dia não tem mais nada a ver com o portfólio da IBM. Então, a IBM, a cada 2 anos, a gente está sempre falando quais são as tecnologias para os próximos 5 anos, mas, ao mesmo tempo, existe um laboratório gigante lá em Nova York que já está pensando na tecnologia para daqui 30 anos, para daqui 50 anos. A gente está falando de quantum computing, que é um computador, um computador gigantesco, que é do tamanho desse estúdio, e ele processa informações muito mais rápido do que qualquer outra coisa que já foi feito antes. E a IBM tem os mainframes, que já são os ultraprocessadores, e esse quantum computing é um ultraprocessador em steroids, é uma coisa gigantesca. Então, é algo que a gente já está fazendo para daqui 30 anos. Então, ao longo da minha carreira, eu vi a empresa se transformar a cada 2, 3 anos, comprar novas empresas, fazer divestiture de partes, tirar partes, realmente a tecnologia sempre em evolução. E é por isso muito importante que as pessoas que estão assistindo a gente, independente da área que eles trabalhem, a gente tem que sempre estar nessa evolução, não só na tecnologia, mas entendendo o seu negócio, o seu cliente, nesse mundo tão mais rápido. E você já está falando de tecnologia quântica, né? Aí me vem uma questão assim que eu tenho que perguntar. No caso, pessoas que já não são da área de tecnologia da informação falam, poxa, será que um robô vai me substituir? Vocês também têm esse medo? Como é essa discussão no caso dessa tua área de atuação? Eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais respondo. O AI, né, a inteligência artificial, vai roubar o meu emprego? A minha resposta, que é muito alinhada com a resposta da IBM, é o seguinte: a inteligência artificial não vai roubar o seu emprego. Quem vai roubar o seu emprego é a pessoa que vai aprender a utilizar a inteligência artificial em benefício dela. Então, o que eu quero dizer com isso? É muito difícil você simplesmente pegar hoje uma pessoa que é super estudada, que tem uma criatividade, aquele ponto que a gente falou dos brasileiros, a criatividade, como a gente consegue fazer valor agregado para o cliente, e fazer que um robô faça isso do começo ao fim. Faça uma campanha de marketing do começo ao fim sem entender o público, sem entender onde vai ser aquela risada. É muito difícil. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar a inteligência artificial para facilitar o processo de criação, o processo de automação. Ao invés de ser uma pessoa explicando pela milionésima vez, você tem que ligar no número 1234 e pedir uma aprovação para o reembolso, o robozinho fala, você liga no número 1234 e pede uma aprovação de reembolso, e aquela pessoa está usando agora esse robô para entender toda essa data, essa informação, e treinar as pessoas para que elas não precisem utilizar o robô para fazer essa pergunta. Então, para mim, a resposta é não. Eu não vejo esse medo. O mundo está sempre evoluindo. Não é porque a gente teve o carro que a gente deixou de utilizar o transporte público. São coisas diferentes. Mas a gente tem que estar sempre nessa evolução. E eu acho que você tem que saber, sim, que inteligências artificiais podem ajudar no seu trabalho. Porque é aí que você vai fazer a diferença. Você vai ter muito mais tempo para pensar e agregar valor. Kate, a gente começou o nosso bate-papo falando sobre o portfólio da IBM, né? Qual que é o carro-chefe hoje? Porque
assim, a empresa é gigantesca, né? A gente sabe, obviamente, de todo o reconhecimento do mercado que já existe da IBM, mas assim, softwares, inteligência artificial, mercado financeiro, são muitos segmentos diferentes. Existe um carro-chefe? Existe. E eu acho que são dois grandes carro-chefes hoje, tá? Um que a gente chama de tecnologia, que é tudo relacionado à criação de softwares e de hardwares, que são os equipamentos que sustentam esse software. Então, dentro de um banco hoje tem lá um servidor gigante que parece um armário, é um dos carro-chefes da IBM, que são os mainframes, que são super seguros, não é quase que impossível ser hackeado. Então, toda a parte de software e hardware e tudo que está dentro desse portfólio, softwares de tudo, tá? Desde o software que gerencia esse mainframe que eu dei o exemplo, até o software que gerencia uma logística, um chão de fábrica, tudo. A IBM é muito focada no business to business, empresa para empresa. Então, a área de tecnologia é isso. É um dos carros-chefes da IBM, um conglomerado de produtos. E existe o outro carro-chefe, que são os serviços de consultoria, que inclusive é a área que eu comando, Américas, que são todos os serviços de implementação. A empresa foi lá e comprou um mainframe, 200 softwares, e agora? O que a gente faz com isso? A gente tem toda uma equipe de serviços especializados, tecnológicos, que vai lá e faz essa implementação desses produtos para que do começo ao fim do processo daquela empresa faça sentido, seja muito mais ágil, seja muito mais seguro. A gente tem ofertas de segurança com tanto hacker, cyber security, tudo isso é feito pelo time de consultoria. Então, a IBM é uma das poucas empresas de tecnologia hoje que vendem os dois, produtos e serviços. A Microsoft é focada em produtos, a Accenture é focada em serviços. A IBM, claro, com parcerias com todos os outros lugares, tem os dois no mesmo portfólio. Perfeito, você está falando aí de concorrência, né? Tem outras empresas no mercado extremamente estratégicas, né? Tanto quanto a IBM. Agora, em relação à inteligência artificial, esse é o assunto do momento e é o serviço, o produto do momento? Ele é. E a IBM tem diversos produtos, né, nessa linha. O Watson X é um dos nossos principais produtos. Mas, além disso, é muito interessante que você falou assim, nós somos concorrentes e, ao mesmo tempo, que muita gente não sabe, a gente tem grandes parcerias. Porque nesse mundo de tecnologia, as coisas são tão rápidas que se uma pessoa, uma empresa, quiser ir sozinha, é muito difícil chegar sozinho. Então, a Microsoft é, sim, a minha concorrente em vários softwares, mas é um dos meus maiores parceiros na parte de serviços. Porque pode ser que aquele cliente comprou vários produtos da Microsoft, mas ele precisa de auxílio para fazer esse desenvolvimento de serviço. E a gente faz esse trabalho junto com a Microsoft. Então, sim, respondendo a sua pergunta, inteligência artificial é sim. Toda a parte de automação e segurança que vem com isso. Segurança é um ponto muito importante, porque ao mesmo tempo que a inteligência artificial deixa tudo mais fluido, mais fácil, ela também te abre uma porta que você está falando com um robô. Aquilo para você não ter 100% de segurança também é muito grande. Então, tem todo um trabalho de segurança, de evitar hacking que precisa ser feito. Então, é tudo que está ao redor, eu diria, da inteligência artificial. Mas a IBM, junto com concorrentes que viram parceiros ao longo dessa missão. Muito interessante isso que você falou, dessa integração entre empresas que são concorrentes. Essa é uma tendência no mercado da tecnologia? Isso já existiu ou sempre existiu? Eu acho que sempre existiu, mas está ficando cada vez mais forte. Porque a gente chegou à conclusão que não necessariamente... Para você concorrer num mercado que muda tanto, não vai ser todas as empresas que vão lançar a inteligência artificial o tempo todo. Ou quando você está falando de cloud computing, né, da computação na nuvem, não vai ser toda empresa que vai querer fazer isso. O Google tem um segmento, a IBM tem outro, a Microsoft tem outro. Só que às vezes eu tenho um cliente que o meu segmento não é exato o que ele está buscando. E eu prefiro fazer uma parceria com a Microsoft do que perder aquela venda. Eu acho que isso se reforçou muito nos últimos anos, porque quanto mais rápido a gente precisa evoluir, mais a gente tem que ter essa parceria, esse networking. E isso é uma coisa que eu vejo bem diferente nos Estados Unidos, muito mais forte nos Estados Unidos ainda, do que, por exemplo, no Brasil ou nos países da América Latina. Agora a gente está começando mais com essas parcerias. A gente via muito SAP, Oracle como arqui-inimigos.
E a gente está vendo que não, para a gente realmente fazer o que a gente fala de missão, impacto no mundo, fazer com que a operação dos nossos clientes sejam muito melhores, às vezes a melhor maneira para o cliente é juntar dois parceiros, é juntar dois concorrentes que se alinham em suas forças e entregam um produto muito melhor. E falando um pouco com você sobre a parte da tua carreira, né? Eu acho que você pode inspirar muita gente, primeiro porque brasileira, primeira brasileira a ocupar esse espaço, né? Mulher também, então acredito que a vibração de todo mundo é ver você lá e falar, poxa, eu também posso. Você foi estagiária da IBM? É isso aí, eu venho de uma família que ninguém trabalhava em empresa, minha mãe é professora, minha avó analfabeta, então quando eu entrei na IBM como estagiária, me candidatei lá no site, o processo básico, eu vi aquela oportunidade de entrar numa empresa, eu fiquei assim encantada quando eu entrei no prédio, que era uma oportunidade de mudança de vida para mim, para minha família, e foi dessa maneira que eu vi. Cada oportunidade que me dessem lá dentro, eu ia abraçar como se minha vida dependesse daquilo, e dependia. Então eu acho que é dessa maneira que a gente tem que partir, sabe? Não independe de onde você começou, onde você estudou, se surgiu uma oportunidade na sua carreira, na sua vida, é abraçar e também não deixar com que o que as pessoas te falem te influenciem demais no sentido negativo. Ah, mas nunca foi uma mulher. Que bom, vamos ser a primeira então, né? Ah, mas essa vaga que sempre foi feita por homens americanos. Poxa, tá na hora, em 113 anos, de ter uma visão diferente. É olhar como aquilo como um desafio e não algo para ti. Quem define quão longe você vai chegar é você mesmo. Eu sou desse princípio. Tem algumas pesquisas que eu ouvi recentemente que mulheres em cargos de liderança dão muito resultado financeiro. É difícil você entender, então, por que essa posição não é tão ocupada por mulheres, né? Como é que você se vê nesse cargo de liderança? O que você acha que é importante para mulheres que queiram ser líderes? Que tipo de característica você acredita que seja importante para chegar lá? Esse ponto é maravilhoso, porque você está coberta de razão. Quando você tem mulheres em lideranças, elas têm geralmente metas super agressivas, elas geralmente conseguem atingir essas metas com muita precisão. Eu acho que, por uma característica de como a gente é criada, de como a gente foi se desenvolvendo, as mulheres duvidam muito das qualidades e de darem conta de fazer tudo. Eu faço um trabalho há muitos anos de mentorização de mulheres, principalmente mulheres que querem chegar em cargos executivos, e o que a gente mais conversa, o que mais eu ajudo elas são técnicas, porque o que falta para elas é ter uma técnica para quando o síndrome da impostora bater na tua porta, e vai bater. Você também tem uma carreira super bem sucedida, todo mundo que está crescendo na carreira, tem hora que você fala, puxa, será que eu devia estar aqui? Poxa, será que eu mereço essa cadeira aqui, essa audiência? Você merece sim. E a gente tem várias técnicas, e foi algo que, quando eu mudei para os Estados Unidos, a minha mente se abriu, porque eu achava que era muito talento. Você nasceu com talento e deu sorte, e que bom. E eu percebi que a grande maioria, homens ou mulheres, em grandes cargos executivos, hoje a minha chefe é uma Senior Vice President, uma SVP, que se reporta para o presidente mundial da IBM. Né? Então, eu estou falando assim de cargos altíssimos. É muito a confiança com que a pessoa fala. É muito a postura, a gente fala, né, executive posture, como é que é aquela postura que a pessoa tem. E são todas técnicas, são coisas ensináveis, é que nem vender. Você pode até ser um bom vendedor nato, mas existem técnicas para você vender. E hoje eu faço um trabalho porque eu acredito sim que as mulheres com as técnicas certas não tem como bater a gente. Incrível. Você construiu uma carreira internacional impressionante. Eu vou falar aqui de alguns países, né? Chile, Colômbia, Peru, você já passou. Também trabalhou em Dubai, onde teve aí desafios culturais, de gênero, né? Como tudo isso influenciou na pessoa que você é hoje para estar nessa posição? Eu acho que cada vez que eu tive que mudar para um país diferente, o que mais me ajudou foi a adaptabilidade. Principalmente porque quando eu comecei a minha carreira no Brasil, comecei a me desenvolver aqui, eu comecei a crescer, ser conhecida pelas pessoas. Quando você chega num país novo, não importa o cargo que você tem, a função que você tem, quão legal você é, qual que é a sua origem, a sua família, se você gosta de chocolate, ninguém tá mais nem aí. Você chegou lá e você tem que provar tudo de novo. E eu mudei tantas vezes que eu tive que me provar muitas vezes.
Quando eu fui para Dubai, por exemplo, que você até comentou desse ponto do gênero, eu saí do Brasil num cargo super legal, fui convidada a fazer a expansão da IBM pela África, na época que a IBM estava expandindo um monte de escritórios pela África, um projeto, assim, incrível. E eu cheguei lá e fui fazer coisas básicas, fui alugar meu apartamento, fui colocar a internet no meu apartamento. Eles falaram, não, como mulher você não pode ser responsável por essas contas. Eu preciso ou do seu marido ou do seu pai para ser responsável por uma conta de luz, de internet. Então, todo esse choque cultural fez com que eu entendesse, tá bom, obviamente no primeiro minuto eu fiquei bem brava, mas depois eu entendi, é uma outra cultura, como é que eu vou ter que ser muito adaptável. E hoje eu faço negociações de 1 bilhão, né? Eu tô falando aí de projetos de 500, 600, 700 milhões. Você tem que ter uma adaptabilidade, eu falo que é quase uma dança de tango com o seu cliente, né? Ele fala que não pode te pagar, você fala que precisa de mais dinheiro. Essa adaptabilidade de ter morado em tantos lugares, com culturas tão diferentes, hoje me faz conseguir me colocar no lugar do outro de uma maneira muito mais assertiva. E quando você se coloca no lugar do outro, é muito mais fácil para você ganhar uma negociação. De novo, são todas técnicas, mas que essa adaptabilidade fez com que eu entendesse que existe muito mais do que o meu universo e agora é muito mais fácil eu navegar em universos tão complexos quanto de alta liderança. A IBM, ela aposta na liderança feminina hoje? Você também acha que as empresas de tecnologia apostam? Com certeza, muito, não porque eles gostam dos meus olhos castanhos, porque foi o que você disse, porque dá resultado. Porque a liderança feminina traz um outro viés para a mesa. Porque a liderança feminina, hoje, talvez grandes empresas, você pode estar falando com uma CEO mulher. E você ter a liderança feminina naquela pauta, naquela reunião preparatória, faz com que todos os elementos daquela reunião tenham outras visões. Porque é comprovado que a liderança feminina tem muito mais sensibilidade para desenvolver novos talentos. Tem muito mais empatia. Claro que eu estou generalizando, não é assim 100% dos casos, mas são traços que o próprio gênero traz. Então, investem sim. Hoje, por exemplo, dentro da IBM, tem grupos, eu sou uma das boards de um dos grupos que é para desenvolver liderança feminina. E tem um ponto aí que eu vou só deixar assim, uma sementinha para quem está escutando a gente, que muita gente não sabe, mas as empresas fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, agora estão investindo em latinos. Porque a população latina tem uma idade média, a população que está trabalhando no mercado de trabalho tem uma idade média mais jovem do que a população americana. Os países agora de grande, já são que a gente chama de primeiro mundo, né? Mas que já estão mais maduros, a população está envelhecendo muito mais rápido, tem muito menos gente entrando como mão de obra. Estou falando mão de obra de tecnologia, mão de obra especializada, e eles estão olhando para os mercados latinos por conta de idade, por conta de desenvolvimento, adaptabilidade dos latinos, e muitas empresas hoje em dia, inclusive, têm cotas para trazer latinos para os países. Bom, para finalizar 2025, o que esperar de projetos da IBM? Alguma coisa que dê para adiantar? Tenho, sim. Então, uma coisa que eu quero dividir, que foi algo muito interessante, a IBM tem, como eu disse, investido muito em talento de mulheres, talento de latinos. Eles até patrocinaram para eu fazer, faço parte de vários grupos, boards, como conselheira de várias congregações de latinos nos Estados Unidos. Eu até, muito felizmente, ganhei um prêmio como as 100 pessoas mais influentes nos Estados Unidos, agora pela Ritec, faz um mês eu fui lá receber. Muito legal ter um brasileiro recebendo um prêmio de tecnologia. E eu vejo que a IBM está muito nessa parte. Quando eu falo de pessoas, ela está muito focada em desenvolver talentos e desenvolver esses talentos para usar a inteligência artificial a seu favor. Então, esse é o crítico. Quando eu falo de portfólio, ela está o tempo todo desenvolvendo, tanto em consultoria quanto em tecnologia, muitos produtos novos, desde Quantum Computing, que ainda é um sonho um pouco mais para frente, mas muito focado na inteligência artificial e muito focado no como a gente consegue trazer produtividade e simplicidade
para os processos das empresas. Bom, eu falei com a vice-presidente global da IBM, Kathleen Jesus. Muito obrigada pela presença aqui e já fica o convite para voltar. Foi uma honra, muito obrigada. Bom, o JR Business tem sempre novos episódios pela Record News aos sábados e também nas plataformas digitais da Record, sempre de terça-feira. Obrigada por estar aqui com a gente. Até a próxima.